Eu não sou uma pessoa extravagante. Sabe? Não fico acumulando carros, diamantes e coisas do tipo. Sob o brilho da Hollywood dos anos 70, uma de suas estrelas mais brilhantes se preparava silenciosamente para desaparecer. No auge da fama, Ali MacGrath tinha tudo: a aclamação da crítica, um marido poderoso e a atenção do mundo. Então, um homem entrou em sua vida e reescreveu o roteiro. Não era um escândalo que ela buscava, mas algo mais sedutor, mais avassalador. O que se seguiu não foi apenas um caso. Foi uma escolha que abalaria seu casamento, silenciaria sua carreira e deixaria os fãs se perguntando: como alguém tão visível pôde desaparecer tão completamente? A história que ela agora compartilha é tão reveladora quanto assombrosa. E começa com uma batida na porta, quando o Cool entrou. A vida de Ali MacGrath deu uma guinada irreversível no dia em que Steve McQueen entrou em sua vida com o roteiro de The Getaway. Na época, ela estava surfando na onda do sucesso, vinda de sua aclamada atuação em Love Story, e casada com o poderoso executivo da Paramount, Robert Evans. No entanto, nada em seu mundo cuidadosamente controlado a preparou para a presença de McQueen. Intenso, imprevisível e completamente magnético. No segundo em que o vi, soube que ia me meter em sérios problemas. Admitiu Ali em uma entrevista posterior. Ele tinha uma energia que perturbava o ar em um ambiente, um magnetismo bruto que atraía as pessoas sem esforço. Ela não era imune a isso, e não estava preparada para o que viria a seguir. A conexão entre eles no set de The Getaway, em 1972, foi imediata e inegável. McQueen não era apenas seu colega de elenco. Ele rapidamente se tornou sua obsessão e, eventualmente, sua ruína. Nos bastidores, a química entre eles evoluiu para um caso que marcaria o início do fim de seu casamento com Evans. Ela descreveu sua decisão de deixar Robert não como racional, mas como emocional. Eu simplesmente larguei tudo e fui com o Steve. Foi uma rendição à paixão, à curiosidade e talvez a uma necessidade mais profunda de ser vista sob uma luz diferente. McQueen oferecia perigo e autenticidade, duas coisas que faltavam em sua vida polida em Hollywood. Eles se casaram em 1973. Para o mundo em geral, pareciam um casal perfeito, o herói de ação taciturno e rebelde e a mulher bela, intensa e introspectiva. Mas o que o mundo não conseguia ver era a corrente emocional que emanava do trauma não resolvido de McQueen e da transformação gradual de aliada em alguém disposta a se reinventar por amor. Ao deixar o marido, ela também abandonou uma carreira promissora, prestes a atingir o auge. E embora tal faísca gerasse manchetes sensacionalistas, havia um sacrifício pessoal que Ali mais tarde teria dificuldade em nomear. Quanto mais compreender. Anos depois, Ali relembraria um momento como esse. McQueen estava à sua porta com uma proposta para um filme. Não era apenas uma conexão entre oportunidade de carreira e romance. Era, em suas palavras, uma colisão. Ele não se limitou a apresentar a ideia de um papel a ser interpretado, um erro que deixaria uma marca profunda demais na linhagem do relacionamento para ser documentada. Com isso, começou uma relação que limpou completamente sua imagem pública e a substituiu por uma realidade avassaladora. O capítulo com Steve McQueen não foi apenas sobre drama, mas também sobre alicerces profundos, o início de transformações que claramente moldariam todas as outras áreas de sua vida, para o bem ou para o mal. Mas se apaixonar por Steve foi apenas o começo. Viver com ele era uma história completamente diferente. Viver no mundo de McQueen. A princípio, a vida com Steve McQueen em Malibu parecia um sonho realizado. Ali MacGrath descreveu sua casa como um refúgio aconchegante à beira-mar, longe do escrutínio de Hollywood. Os dois escaparam do caos da indústria, cercando-se de amigos que valorizavam a simplicidade em vez da fama. Seus dias eram lentos e terrenos, manhãs descalços na areia, churrascos ao pôr do sol e contemplação das estrelas com uma cerveja na mão. Fomos felizes por um tempo, relembrou Ali em 2024, recordando aqueles primeiros dias com ternura. Havia conforto em seu isolamento e, por um momento, pareceu que ela havia encontrado algo genuíno e autêntico. Mas por baixo da aparente tranquilidade, o equilíbrio começou a ruir. O desejo de McQueen por controle, tanto do ambiente ao seu redor quanto de seus relacionamentos, começou a moldar as regras da vida doméstica. Ele há muito rejeitava o estilo de vida de celebridade, mas sua insistência em privacidade vinha acompanhada de exigências emocionais. Ele não queria apenas solidão, queria submissão. Ali, em sua tentativa de fazer o relacionamento funcionar, adaptou-se. Eu interpretei o papel de cozinheira, faxineira e mulher simples ao máximo.
Mais tarde, ela admitiu, revelando o quanto se reprimiu para atender às expectativas dele. Sua antiga vida, repleta de roteiros, ensaios fotográficos e aparições públicas, havia desaparecido. Os custos emocionais do isolamento logo começaram a se manifestar. Embora o mundo paradisíaco se abrisse para o descanso, não se isolava completamente da turbulência. A possessividade e a volatilidade de McQueen, aliadas ao crescente abuso de álcool, exigiam brigas constantes que transformavam seu santuário em um campo de batalha. Ali também começou a beber muito, e o que antes eram noites tranquilas se transformaram em momentos de tensão e retraimento emocional. A casa de praia deles deixou de ser um refúgio. Era o lugar onde ambos desapareciam em papéis que não refletiam sua verdade. Mais tarde, o estilo de vida em Malibu se revelaria para Ali uma fonte de desilusão. Não como um novo começo, mas sim como o lento desmoronamento de quem ela era. Era apenas a ausência de pressão pública que mascarava a questão mais profunda de se diminuir voluntariamente para manter McQueen feliz. E nesse estreitamento do eu, a mulher que outrora cativou o público começou a se transformar em uma versão de si mesma que existia apenas para manter a paz. A areia, ou oceano, as fogueiras, tornaram-se o cenário de uma vida onde o amor era condicional e a identidade comprometida. O passado assombrado que McQueen carregava para o mundo. Steve McQueen era o epítome do cool, um ícone de Hollywood cujo olhar penetrante e papéis anti-establishment capturavam o espírito rebelde de uma geração. Mas por trás da arrogância natural, havia um homem profundamente afetado por uma vida inteira de abandono emocional. O pai da rainha desapareceu quando ele ainda era bebê e sua mãe, supostamente alcoólatra e instável, o enviou para morar com parentes antes de colocá-lo em um reformatório para meninos problemáticos. Essas experiências iniciais deixaram nele cicatrizes emocionais profundas, incluindo uma desconfiança generalizada em relação à intimidade e uma necessidade reflexiva de controlar seu ambiente. Ele havia sido tão traumatizado, diria Ali MacGraw mais tarde, ao descrever o fardo psicológico que carregava para todos os seus relacionamentos. O que Ali inicialmente confundiu com mistério e independência, logo se revelou uma armadura emocional. A imprevisibilidade e as frequentes mudanças de humor de McQueen a deixavam constantemente em alerta. Ela admirava sua força e convicções morais, mas também se deparava com seu lado mais sombrio, suspeita, ciúme e distanciamento emocional. Havia sempre um elemento de perigo nele, disse ela à revista People em 2018. Embora seu charme de bad boy fizesse parte de seu apelo público, em particular, podia ser perturbador. Ali se viu aprendendo a lidar com as oscilações de humor dele, adaptando suas palavras e comportamento para evitar despertar suas inseguranças. Amá-lo não era apenas um ato de afeto, era um cálculo emocional constante. Quanto mais o relacionamento amadurecia, mais controlador McQueen se tornava. Ele insistiu em um acordo pré-nupcial antes de se casar com Ali em 1973 e a pressionou fortemente para abandonar a carreira de atriz. Essas exigências não pareciam pedidos. Em vez disso, eram uma tentativa de exercer algum controle sobre a vida dela, fruto de um medo profundo e obscuro de ser vulnerável ou ofuscada. Eu me diminuí para ele, confessou Ali mais tarde em uma entrevista semanal. Ela comprometeu sua carreira e sua voz para apaziguar o relacionamento, que não tolerava a igualdade. Para McQueen, o controle era uma forma de proteção. Para Ali, era um apagamento lento de sua identidade, uma troca de partes de si mesma pela sobrevivência emocional. Com o passar do tempo, Ali começou a perceber que, mais uma vez, a presença autoritária de McQueen servia de fachada. Ali estava um homem aterrorizado com o abandono, um medo que, ironicamente, o levava a afastar as pessoas. Ela conseguia ver que, por trás de seu charme bombástico, havia um homem ferido e jamais curado. Essa constatação talvez lhe trouxesse alguma compreensão, mas não diminuía o fardo de viver ao seu lado. O amor deles era apaixonado, mas nunca verdadeiramente seguro ou libertador. Era mais como um constante exercício emocional. Para Ali, a constatação chegou tarde demais para salvar qualquer coisa, mas foi um tipo de verdade que continuaria a nortear sua reflexão sobre os anos que passaram juntos, mesmo depois de sua partida. O sacrifício de Ali pelas exigências de McQueen. No auge da sua fama, Ali McGrath tinha o mundo a seus pés. Após suas aclamadas performances em Goodbye, Columbus e no sucesso mundial Love Story, ela era considerada uma das atrizes mais rentáveis e queridas de Hollywood. Contudo, quando Steve McQueen entrou em sua vida, ela se viu numa encruzilhada entre a paixão pessoal e os objetivos profissionais.
McQueen, embora admirasse seu talento, deixou claro que não queria dividir os holofotes com ela. Ele não queria que eu trabalhasse, revelou Ali mais tarde, uma barreira que alterou o equilíbrio de poder no relacionamento desde o início. A escolha que ela enfrentou foi drástica. Manter sua carreira em ascensão ou desistir dela para se encaixar no perfil da parceira ideal de McQueen. Ali tomou sua decisão de forma rápida e definitiva. Não só se separou de Robert Evans, um homem que havia defendido seu talento, como também começou a recusar ofertas de filmes e a se afastar da máquina de Hollywood, que havia acabado de começar a abraçá-la completamente. Ela optou por se dedicar à vida doméstica, priorizando as necessidades de McQueen e criando seu filho Josh, fruto de seu relacionamento com Evans. A transição não foi gradual. Foi imediata e total. Eu me dediquei ao máximo aos papéis de cozinheira, faxineira e dona de casa simples. Relembrou ela em uma entrevista à Closer Weekly em 2024. Essa transformação autoimposta não se tratava apenas de se adaptar a um estilo de vida mais tranquilo. Tratava-se de abrir mão de sua independência para que o relacionamento funcionasse. Tanto a vida pessoal quanto a profissional foram afetadas por essa rendição. A casa em que ele morava foi descrita por McQueen como possessiva, o que ia além do âmbito doméstico e se refletia na própria personalidade de Ali. Ele sentia ciúmes sempre que ela se envolvia com outros homens, fosse em encontros formais ou informais. Enquanto ele continuava a viver em uma relação que envolvia flertes aparentes e interesses pessoais, Ali se afastou dos holofotes, mas não os recuperou. Nem sequer apreciou isso. Pelo contrário, o desequilíbrio entre eles só aumentou. Criei um tipo de mulher que achei que o atrairia, confidenciou ela, refletindo sobre como se reinventou intrinsecamente para preservar a ilusão de harmonia. Mas, por trás desse esforço, sua própria voz estava sendo silenciada progressivamente. No final da década de 1970, o preço dessa autoanulação tornou-se muito evidente. A jovem não progredia na carreira, havia perdido a fé em si mesma e estava quase sem identidade. Com o casamento finalmente desmoronando em 1977, a verdade deixou Ali com a devastação emocional de uma vida construída pelos limites impostos por outra pessoa. A morte de McQueen em 1980 complicou ainda mais as coisas. Ela não só sentia falta do homem que um dia fora apaixonado por ela, como também percebeu que havia sacrificado tanto sem ser verdadeiramente compreendida. Os anos que se seguiram confrontariam Ali com realidades desagradáveis, enquanto ela se submetia a tratamento para alcoolismo e o que mais tarde chamou de vício em amor. A longa jornada de volta a si mesma começou com o confronto sobre o que ela havia sacrificado e por quê. O desaparecimento de Ali MacGraw. Nos anos que se seguiram ao seu casamento com Steve McQueen, Ali MacGraw começou a se perder. Não por meio de um único momento dramático, mas por uma erosão gradual e constante de sua identidade. Outrora celebrada por sua autenticidade e presença marcante nas telas, ela se afastou dos holofotes, abraçando uma vida doméstica que pouco lembrava o mundo que um dia dominou. Embora antes fosse considerada a personificação da elegância natural, agora se via moldando cada aspecto de seu ser para se adequar aos ideais de McQueen. Desde o início, nunca mostrei a ele quem eu era, confessou ela mais tarde. Uma admissão contundente de quão profundamente havia enterrado sua verdadeira essência em um esforço para manter o relacionamento intacto. A transformação não foi apenas interna, manifestou-se no próprio ritmo de sua vida. A pedido de McQueen, Ali abandonou a carreira, trocou roteiros por tarefas domésticas e desapareceu das conversas em Hollywood. Ela cozinhava, limpava a casa e recebia visitas em sua casa isolada na praia de Malibu. Essa versão de Ali não era a mulher que estampava capas de revistas ou colecionava prêmios. Era alguém construída para evitar conflitos e manter as inseguranças de McQueen sob controle. Ao se conformar às expectativas dele, ela criou uma versão falsa de si mesma que ele pudesse aceitar. Mas isso teve um custo. A perda da criatividade, da independência e da autoexpressão. Com o passar do tempo, o peso emocional resultante dessa perda de identidade tornou-se cada vez mais intenso. O ciúme e a possessividade de McQueen frequentemente resultavam em conflitos em praticamente qualquer interação com outras pessoas, especialmente homens. O mundo de Ali ficou reduzido às quatro paredes da casa e às limitações que McQueen lhe impôs. A supressão da liberdade de expressão andava de mãos dadas com as restrições à interação com o mundo exterior. A dinâmica do relacionamento tornou-se uma de repressão emocional, alimentada pela intensidade avassaladora da paixão.
Aquela mulher inebriante e encantadora logo desapareceu das telas de Hollywood, aprisionada e mergulhada nas sombras sob as exigências de um homem cuja própria dor exigia constante apaziguamento. Alguns anos após a morte de McQueen e sua recuperação do vício, Allie começou a entender como essa perda de identidade havia ocorrido. A terapia e a análise de sua vida permitiram que ela percebesse os padrões que a levaram a um comprometimento tão total. Finalmente estou começando a me sentir confortável na minha própria pele, declarou em 2024, quando anunciou um difícil retorno à autenticidade. Não foi como se seu desaparecimento tivesse sido tão violento. Seu reaparecimento foi estrondoso. Não como uma estrela em ascensão ou a esposa de uma lenda, mas como uma mulher reivindicando a verdade após anos de invisibilidade emocional. Seu silêncio pode ter preservado a paz, mas não conseguiu conter o que estava por vir. Turbulência em alta velocidade. O que começou como um romance ardente e avassalador entre Ali McGrath e Steve McQueen acabou se transformando em caos. A paixão que antes os unia começou a se tornar tóxica, alimentada por inseguranças pessoais, abuso de substâncias e feridas emocionais não cicatrizadas. A casa deles em Malibu, que antes oferecia uma sensação de fuga das pressões da fama, tornou-se uma câmara de pressão de crescente tensão. Nós dois estávamos bebendo demais, admitiu Ali, e essa dependência do álcool embotava a comunicação entre eles, ao mesmo tempo que aguçava seus temperamentos. O que poderiam ter sido momentos tranquilos juntos, frequentemente degeneravam em discussões acaloradas, disputas de poder e confrontos emocionais que deixaram profundas cicatrizes. O ciúme de McQueen, uma característica enraizada em seu próprio abandono na infância, tornou-se cada vez mais sufocante. Ali recordou como ele podia ser provocado por algo tão inocente quanto um olhar casual para outro homem. No entanto, o duplo padrão era gritante. McQueen flertava abertamente e com frequência, enquanto controlava o comportamento de Ali com fria precisão. Você nunca sabia o que ele ia fazer ou dizer em seguida, recordou ela, descrevendo o desgaste psicológico de viver com alguém cujo humor podia mudar num instante. Embora seu charme a tivesse atraído inicialmente, sua imprevisibilidade tornou-se uma fonte de exaustão emocional que nenhuma concessão conseguia remediar. A infidelidade fraturou ainda mais o casamento já abalado. Tanto McQueen quanto McGrath tiveram seus casos extraconjugais durante o relacionamento, não por rebeldia, mas como sinais de distanciamento emocional. Os rumores sobre os casos de McQueen eram frequentes, especialmente com mulheres próximas ou nos arredores de seus sets de filmagem. A própria admissão de infidelidade por parte de Ali foi mais discreta, mas revelou muito sobre o quão distante ela havia se tornado da mulher que costumava ser. Então veio o silêncio entorpecedor. Em seguida, a dormência. A fuga era tudo o que restava. Em 1977, a tensão explodiu. O relacionamento que antes era sua identidade agora a levava à ruína. Naquele ano, ocorreu uma separação que definiu o crepúsculo de um amor que consumiu a vela pelas duas pontas por tempo demais. 3 anos depois, McQueen a seguiria, vítima de câncer aos 50 anos, enquanto Ali lutava com um relacionamento repleto de felicidade e angústia. Nos anos que se seguiram, ela se referiria a esses momentos como uma montanha-russa, uma que saiu do controle muito antes que qualquer um dos dois tivesse a coragem ou a clareza para descer. A ruptura que não podia ser consertada. Em 1977, o casamento entre Ali McGrath e Steve McQueen havia chegado ao seu inevitável fim. O amor que um dia os consumira estava agora enterrado sob anos de tensão, desconfiança e danos emocionais. Ali, tendo sacrificado sua carreira, independência e senso de identidade, estava emocionalmente exausta. Eu me transformei em uma versão da mulher que eu achava que ele queria, refletiu ela mais tarde. Uma admissão dolorosa que ressaltou o quão distante ela havia se tornado de sua verdadeira identidade. Apesar de seus esforços para apaziguar a natureza controladora de McQueen, as exigências emocionais do relacionamento se tornaram insuportáveis. O vínculo entre eles, Antis Magnetico, havia se tornado insustentável. Decidir deixar McQueen não era apenas terminar um casamento, era recuperar o pouco que restava de si mesma. A queridinha de Hollywood, que estampara capas de revistas e estreias de filmes, agora estava desempregada e praticamente esquecida por uma indústria que havia seguido em frente. Ali esteve ausente das telas por anos, tendo colocado suas ambições criativas em segundo plano para ser esposa e mãe, conforme as exigências de McQueen.
Ao se afastar do relacionamento, ela não estava apenas sofrendo a perda de um parceiro, mas também confrontando o vazio deixado por sua carreira, autoconfiança e sonhos mais queridos. Tudo o que eu achava romântico em nossa vida se tornou claustrofóbico e impossível, disse ela mais tarde, referindo-se ao colapso emocional que a consumiu lentamente. A separação trouxe alívio, mas logo foi seguida pela sombra da doença de McQueen. Em 1979, ele foi diagnosticado com mesiloma plural, um câncer raro e agressivo que tem uma correlação causal comprovada com o amianto. Sua saúde se deteriorou rapidamente e ele faleceu em novembro de 1980, aos 50 anos de idade. Ali ficou com o coração partido. Embora tivessem se separado, as coisas nunca haviam sido realmente resolvidas entre eles. Nunca houve um verdadeiro encerramento, refletiu ela. A morte marcou o fim de um capítulo turbulento e roubou dela a oportunidade de resolver dúvidas, dores e sentimentos não resolvidos sobre o relacionamento. Após a morte de McQueen, Ali entrou em um período de purificação da alma. Com o luto e um senso de identidade fragmentado, ela se viu em uma espiral descendente. Depressão e alcoolismo a inundaram, enquanto camadas de repressão emocional e autossacrifício aumentavam o fardo que a levou ao centro Betty Ford. Ela decidiu ir. Essa decisão marcou o verdadeiro início de sua cura. Foi aqui que ela começou a lidar não apenas com seu vício, mas também com todos aqueles anos de abandono, dependência afetiva e perda de si mesma que caracterizaram seu relacionamento com McQueen. O rompimento pode ter sido legalmente definitivo em 1977, mas a cura emocional era outra história que levaria mais do que algumas décadas, e cada passo exigia uma honestidade revigorantemente lúcida antes mesmo que ela começasse a reconstruir sua vida. A morte que a assombrou. A morte de Steve McQueen em 7 de novembro de 1980 foi repentina e simbólica. O fim abrupto de um homem que viveu intensamente e consumiu a vida com a mesma intensidade com que consumiu a fama. Diagnosticado apenas um ano antes com mesiloma plural, um câncer agressivo associado à exposição ao amianto, McQueen buscou tratamento no México após esgotar as opções nos Estados Unidos. Ele morreu pouco depois de se submeter a uma cirurgia experimental, deixando para trás não apenas um legado cinematográfico, mas também uma série de questões emocionais inacabadas, especialmente para Ali MacGraw. Embora tivessem se divorciado em 1978, a morte dele a afetou de uma forma que surpreendeu até mesmo a ela. Nunca houve realmente um desfecho, disse ela mais tarde, capturando a dor das palavras não ditas e do sofrimento não processado. Apesar da turbulência em seu casamento, Ali nunca negou a profundidade de seu amor por McQueen. O relacionamento deles fora intenso, emocionante e absorvente, mas também desequilibrado e doloroso. Sua morte despertou não apenas tristeza, mas uma avalanche de emoções não resolvidas que ela havia enterrado por muito tempo. Culpa pelos compromissos que fizera, tristeza pelas partes de si mesma que perdera, e confusão sobre o homem que podia ser ao mesmo tempo terno e aterrorizante. Eu era tão apaixonada por ele, admitiu ela, mesmo reconhecendo o estrago que o amor lhe causara. Era essa complexidade emocional, o amor entrelaçado com o arrependimento, que a assombrava após a morte dele. De muitas maneiras, a morte de McQueen obrigou Ali a confrontar o verdadeiro preço que o relacionamento lhe custou. Não se tratava simplesmente da perda de um homem. Tratava-se da perda de ilusões. De certa forma, Ali acreditava que seu relacionamento, por mais caótico que fosse, poderia ser consertado ou compreendido com o tempo. A morte dele fechou essa porta para sempre. Ela começou a refletir não apenas sobre quem ele era, mas sobre quem ela se tornou em sua presença. Eu me fiz desaparecer naquele casamento, disse ela mais tarde. Uma declaração profunda que atesta o vazio emocional que ficou quando ele partiu. A morte dele se tornou uma lente através da qual ela começou a avaliar fragmentos de si mesma que havia sacrificado para estar com ele. Até muitos anos depois, ele pairou na vida de Ali como um fantasma, sem romantizar a situação. Tornou-se uma das poucas lembranças dessa história de amor que, para ela, não tinha um desfecho possível. Ela acabaria encontrando paz nos ritmos tranquilos da sua vida posterior. Mas as memórias dos anos que passaram juntos, belas e dolorosas, jamais a abandonariam completamente. Ela descrevia o relacionamento como uma montanha russa, e quando a morte dele pôs um fim abrupto à relação, o silêncio ensurdecedor que se seguiu foi quase pior do que o tumulto. As consequências de amar Steve.
Após a morte de Steve McQueen em 1980, Ali MacGraw entrou em um dos capítulos mais complexos emocionalmente de sua vida. Defora, ela personificava o conto de fadas perfeito de Hollywood. Sucesso meteórico, aclamação da crítica e casamento com dois dos homens mais influentes da indústria cinematográfica. Mas, depois que a poeira baixou, Ali se viu lutando com os destroços emocionais deixados para trás. Ela não era mais a estrela que dominava as bilheterias, mas uma mulher que havia apagado seu próprio brilho por amor e agora não sabia como reencontrá-lo. O público talvez se lembrasse dela como a elegante atriz de Love Story, mas ela mal reconhecia mais aquela mulher. O luto pela morte de McQueen trouxe uma nova camada de reflexão. Sem a distração de sua poderosa presença, Ali ficou sozinha com um profundo vazio. Resultado de anos tentando agradar a todos, se adaptando e fazendo malabarismos emocionais para preservar o amor a todo custo. Em retrospectiva, ela admitiu ter criado uma versão de si mesma que acreditava agradar a McQueen, evidenciando como sua verdadeira identidade havia sido reprimida. Não apenas durante o casamento, mas também nos anos difíceis que se seguiram, enquanto lutava para se reerguer após o término do relacionamento. O desgaste emocional perdurou para além do próprio relacionamento. E com a carreira estagnada há muito tempo, Ali se viu sem rumo e sem amarras. Uma decisão crucial em sua vida foi tomada quando Bai se internou na clínica Betty Ford em 1985. O diagnóstico inicial de alcoolismo rapidamente se transformou em uma experiência muito mais profunda e séria. Um confronto completo com padrões que haviam governado sua vida emocional e culturalmente por décadas. Embora o abandono de si geralmente ocorresse em relacionamentos amorosos, ela rastreou suas raízes muito mais profundamente em sua infância, quando testemunhou a fúria alcoólica de seu pai, o que moldou seu futuro como uma pessoa que buscava agradar a todos incessantemente, como ela contou a Closer Weekly. Eu exigia de forma absurda da maioria das pessoas que todas em uma sala gostassem de mim. E assim, isso se tornou a base de sua cura. Essa dolorosa, porém libertadora, consciência de como a necessidade de ser amada rotineiramente afasta as pessoas de si mesmas. Na década de 1990, abandonar Hollywood não foi uma fuga, mas sim uma retomada. Ela se reconectaria com sua essência em Tassuk, Novo Mexico, o local. A beleza e a privacidade também lhe proporcionaram o espaço emocional necessário para se encontrar além da fama, do vício ou dos relacionamentos. Aqui, cercada pela natureza e por uma comunidade que fundamentava a vida tranquila de Ali na autenticidade. Ela pintava, cuidava do jardim e se dedicava a práticas espirituais. Com o tempo, começou a recriar o sucesso não como aplausos e manchetes, mas como autoestima e paz. Justo quando parecia que ela havia se perdido para sempre, a vida a levou para um lugar que ela jamais imaginara. Uma cura que vai além do glamour. Hoje, Ali MacGraw vive uma vida definida não pelo estrelato ou escândalos, mas pela serenidade e propósito. Sua casa em Tassuk, Novo Mexico, uma vila serena ao norte de Santa Fé, oferece o oposto dos holofotes de Hollywood que ela um dia ocupou. Com seus céus vastos, comunidade criativa e beleza natural, é um lugar onde ela encontrou equilíbrio. Sou muito envolvida com a comunidade. Tenho uma vida que me faz feliz, disse ela em uma entrevista à Closer Weekly, em 2024. Ao contrário da imagem cuidadosamente construída que antes precisava manter, seus dias agora giram em torno de paixões genuínas, pintura, jardinagem, bem-estar animal e reflexão espiritual. Na tranquilidade do deserto, ela aprendeu a se ouvir novamente. A transformação não foi instantânea. Aconteceu após décadas de terapia, introspecção e duras constatações. Sua recuperação do vício incluiu mais do que a sobriedade. Envolveu desvendar a necessidade de validação que moldou grande parte de sua vida anterior. Filha de um pai alcoólatra e temperamental e de um lar frequentemente instável, Ali cresceu acreditando que seu valor estava atrelado a manter a paz, a ser agradável, a ser amada a qualquer custo. McQueen, apesar de todo o seu carisma, encaixava-se perfeitamente naquele quadro emocional indefinido. Mas com a idade e a lucidez, veio a capacidade de enxergar seus padrões e se libertar deles. Finalmente, estou começando a me sentir confortável, a sentir que estou vestindo a roupa certa, minha própria pele, refletiu ela, sinalizando que finalmente havia superado a necessidade de ser outra pessoa. Contudo, Steve McQueen permanecerá para sempre parte de sua história. Ele não a definirá mais. Ela fala dele com rara honestidade, não romantizando o passado, mas lamentando a perda com compreensão e discernimento.
A Mortadale, triste, mas a realidade, tornou-se um ponto de virada para ela na compreensão de si mesma. Segundo muitos relatos, o fim daquele relacionamento marcou o início de sua vida verdadeira. Uma vida onde ela podia estar presente sem ser uma representação. Um amor que não exigia sacrifício pessoal e que não se escondia na sombra de outra pessoa. Obrigado por assistir. Se você achou a história de Ali Magra tão impactante quanto nós, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário abaixo. Adoraríamos saber sua opinião. O que mais te surpreendeu? O que devemos abordar em seguida? E não saia daí. Clique no próximo vídeo na sua tela para mergulhar nas histórias escondidas por trás das escadarias mais inesquecíveis de Hollywood.